Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingos Marculino Braga. O professor Braga é professor emérito da Unicamp e da FAMERP, nosso pró-reitor de pós-graduação. E esse programa chama-se Saúde e Companhia, como vocês sabem. Sempre nós temos aqui na bancada alguém que vai trazer informações para que você possa cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos a honra aqui de receber o professor Alceu Chueire. O professor Alceu Chueire formou-se em Sorocaba em 1981, fez sua residência também em Sorocaba e depois passou alguns anos na Unifesp se especializando em cirurgia de coluna e quadril. Hoje ele é professor da Faculdade de Medicina, professor livre docente e o chefe da disciplina de ortopedia. É um profissional bastante experiente que vai trazer informações extremamente importantes para nós. Professor Alceu, nós vemos com muita frequência muitas pessoas andando com dificuldade e você pergunta, o que é que você tem? Aí eu tenho um problema de quadril. Então, eu queria te perguntar qual é o limite para essas pessoas resolverem o seu problema cirúrgico, qual é o momento de você dizer, olha, agora não tem mais oportunidade de tratamento clínico e sim uma cirurgia. Doutor Renato, é uma satisfação muito grande estar com vocês e esse problema realmente é muito comum no dia a dia do ortopedista, porque nós sabemos que a população está envelhecendo com bastante qualidade de vida. E uma das coisas que tem atrapalhado é a dor no quadril, provocada nas pessoas mais idosas, na faixa acima de 60 anos, pela artrose, que a gente chama coxoartrose. E, felizmente, houve uma evolução muito grande dessas cirurgias para coxoartrose, que são as artroplastias, comumente conhecidas como prótese de quadril. Isso daí é uma cirurgia que, bem indicada e bem feita, traz uma qualidade de vida para os pacientes muito boa. Isto é, o paciente vai ter uma locomoção independente e sem a dor que persegue por muitos dias, e às vezes até anos, quando tem uma artrose intratada. E a mobilidade também volta? A pessoa vai se abaixar com tranquilidade? A sua pergunta é bastante procedente, que a mobilidade volta quase que totalmente, porque o paciente que tem artrose, ele não consegue fazer as atividades de vida diária, principalmente cortar uma unha do pé, colocar uma meia no pé, até mesmo enxugar o pé. A partir do momento que ele faz essa cirurgia, tem um alívio da dor e uma liberação da movimentação, facilitando a sua marcha, facilitando as atividades de vida diária, como nós falamos, e até mesmo dirigir um automóvel. Alceu, qual que é a incidência da necessidade de fazer dos dois lados, da direita e esquerda? Existem algumas patologias no quadril, como a necrose asséptica da cabeça do fêmur, que acomete a cabeça femoral porque prejudica a vascularização. Então, nós poderíamos dizer que ocorre uma morte da cabeça do fêmur. E esse osso vai sofrer, vai funcionar mais ou menos como artrose, dando dor, limitação dos movimentos. E, na maioria das vezes, a necrose da cabeça do fêmur é um processo bilateral. Já a coxoartrose, a incidência de bilateralidade é menor que da necrose. Às vezes chega de 20% a 30% de ter uma artrose no quadril bilateralmente. Mas é sempre... Então, aí vem a outra pergunta importantíssima. Qual é o motivo dessa artrose que tem atingido aí, principalmente os mais velhos, aqueles que conseguem viver um pouco mais, né? Mas alguma coisa? Marcha, ficar com muita sobrecarga, sobre a obesidade. Isso daí, essa artrose é classificada de várias maneiras. Algumas são produzidas por alterações mecânicas na cabeça do fêmur, outras são idiopáticas, nós acabamos não conhecendo a causa real. E, atualmente, com os estudos, com o desenvolvimento da cirurgia do quadril, a gente tem detectado algumas coisas que vão predizer o quadril que vai evoluir com artrose. Atualmente,
houve um desenvolvimento muito grande no campo da artroscopia do quadril. Todo mundo conhece a artroscopia do joelho. Você enfia uma câmera de televisão dentro da articulação. No caso do quadril, você vai ver alguns fatores alterados. Isso daí você vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva para prevenir a artrose. Para se ter uma ideia, uma pessoa que foi acometida de um problema ainda jovem, como o Guga, jogador de tênis, foi dos pioneiros aqui no Brasil. Ele estava ainda no auge da sua carreira, quando começou a sentir dor no quadril direito, foi diagnosticado aqui por um colega que não sabia tratá-lo. Aí foi para os Estados Unidos, foi feita uma primeira cirurgia com o Dr. Thomas Bird, que não ofereceu um resultado muito bom. Aí voltou lá, outro cirurgião americano, Mark Philippon, fez a artroscopia no quadril dele porque ele tinha uma lesão ao redor do acetábulo, que a gente chama labrum. E acabou não tendo sucesso, encerrou a carreira por isso. E para você ver que há realmente um fator de artrose, o ano passado ele foi submetido a uma artroplastia do quadril, ou seja, fez uma prótese no quadril por causa do problema que ele já tinha, que evoluiu para uma artrose. Então, com a evolução, a artroscopia já dá para a gente saber que a pessoa desenvolve uma patologia que chama-se impacto fêmuro-acetabular, que vai evoluir para a artrose. Então, dá para a gente tratar precocemente. Ainda estamos começando, não é o resultado 100%. Vai ficar para o próximo bloco, mas eu depois queria que você explicasse o que é acetábulo, o que é a cabeça do fêmur, porque nós estamos aqui num programa de televisão que é assistido por jovens, por pessoas mais idosas e por pessoas que ainda não têm uma informação completa a respeito da anatomia. Então, fica para o próximo bloco, né? Sem sombra de dúvida. Essa pergunta, não é pergunta, é assim, uma explicação para vocês. Vocês já viram que existe um acetábulo, e existe a coxa femoral, lá onde encaixa a cabeça do fêmur, e depois, então, o doutor Alceu vai explicar isso para a gente. E eu gostaria também que Alceu, nessa retrospectiva de Guga aí, parece que ele descreveu também uma evolução. E as doenças são assim, não é? E vem a tecnologia e traz um avanço. Então, a pergunta também que gostaria que você respondesse, hoje, com a artroscopia, a doença dele teria outra evolução, mas fica para o próximo bloco. Vamos para o próximo intervalo, por favor, não mude de canal. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje aqui com o prazer da companhia do professor Alceu Chueire. No bloco anterior, o professor Braille pediu para que o doutor Alceu explicasse melhor essa anatomia do quadril. É uma tarefa bastante difícil, mas nós vamos tentar esclarecer para vocês como é que funciona a articulação do quadril. É uma articulação bastante complexa, porque é um soquete e uma bola. A bola é a cabeça do fêmur e o soquete tridimensional é onde roda a cabeça do fêmur, produzindo os mais diversos movimentos. Você vai conseguir abrir o membro inferior, fechar o membro inferior, rodar o pé, rodar tanto internamente como externamente, e também vai conseguir cruzar as pernas através dessa movimentação do quadril. Então, a parte que é o encaixe, que é o soquete, chama-se acetábulo. E a parte que é a bolinha que encaixa ali é a cabeça do fêmur. Então, os problemas ocorrem na cartilagem e no osso da cabeça do fêmur e do acetábulo, que vão gastando.
esse desgaste é o que a gente chama de artrose, que produz a diminuição e dor intensa na articulação do quadril. Então, ficou bem explicado, mas eu queria fazer uma comparação para aqueles que souberem um pouco de mecânica. É igualzinho a junta homocinética dos carros. Isso. A junta homocinética é o seguinte: depois que inventaram tração dianteira, ficou complicado, né? Porque tinha que tracionar e precisa virar, né? Precisa a direção. Aí fez uma junta homocinética. Copiaram da coxa femoral, né? Copiaram da articulação coxa femoral. Por sinal, tem muita coisa da mecânica que é copiada do nosso corpo. Eu tinha até falado para o professor Alceu, mas quem quiser saber mais disso aí é só entrar no Google, pergunta lá. Articulação coxa femoral, articulação do quadril, e vocês vão encontrar essa anatomia que é bom vocês saberem. E saber que também ficar pulando muito é perigoso. Porque esse pula muito é que é interessante. Eu queria entrar nessa linha aí, Alceu. Hoje, é claro que o exercício é fundamental para todo mundo, né? Mas o exercício de alto impacto tem um limite para o atleta, que ele está lá fazendo seu exercício, principalmente atrás do final de semana. Ele tem um sinal clínico, porque a doença sempre dá um sinal, não é? Você colocou bem. Tem um sinal que ele diz, opa, está na hora de parar de fazer impacto. Tem algum ponto que você poderia aconselhar? Doutor Renato, nós sabemos que o exercício é muito saudável para todas as pessoas, mas o exercício deve ser muito bem feito, de acordo com a idade do paciente. Por isso, nós sempre, quando entramos na academia, se tiver uma pessoa de 16, uma de 30 e uma de 60 fazendo o mesmo exercício, aquela academia não vai ter todas as qualificações necessárias, porque o impacto é causado em determinadas atividades físicas. Assim, pelo menos o conceito que eu tenho, caminhar é muito bom, mas corrida já é complicado. Ultimamente está tendo alguns atletas, que o Dr. Renato falou de fim de semana, ou então mesmo atletas de meia idade, já numa idade avançada, que estão tentando desafiar o corpo humano. E está muito em moda o triatlo. Isso, né? Isso Daí causa uma fadiga muito grande para as articulações. E todas as articulações de impacto, principalmente do membro inferior, o quadril, o joelho e o tornozelo. E também, em alguns casos, a gente tem visto que a pessoa não está preparada de uma maneira adequada quanto à hidratação e tem ocorrido até algumas alterações e algumas complicações cardiovasculares. Então, isso daí é para gente nova, esses desafios de exercícios. E que vem treinando faz tempo. Num próximo programa, nós vamos trazer aqui um rapaz que ele é Ironman, que é muito mais, né? Então, para vocês saberem, mas ele é jovem, é um jovem rio-pretense, uma pessoa que vem fazendo exercício há muito tempo. Mas eu aproveito com a cardiologia aqui, não comece a fazer exercício sem fazer um exame cardiológico adequado. Vocês estão vendo que morre jogador de futebol, morre gente correndo na praia, morre gente correndo em pista, simplesmente porque o indivíduo tem uma lesão cardíaca qualquer e com esforço ele vai precipitar essa condição. Então, que seja pelo convênio, que seja pelo Sistema Único de Saúde, não comece a fazer exercício nem moderado, até menos que moderado até pode, mas exercício moderado, cuidado. É bom saber como é que está o sistema circulatório. Um hipertenso, por exemplo, ele começa a correr demais, a pressão vai subir. Mas isso que o professor Alceu falou, que eu tenho observado, tem me chamado a atenção. Estou vendo pessoas de meia idade, aí de repente ele perde peso, e ele acha que a idade cronológica dele diminuiu. E aí ele começa a fazer exercício, corre. Então tem que ter uma moderação, né? Se não tiver moderação, vai ter lesões. Agora, voltando àquela pergunta, por exemplo, quem está fazendo um exercício, ele sente uma dor, por exemplo, no quadril. Infelizmente, no Brasil, todo mundo se automedica, não é? Então vai na farmácia, compra um anti-inflamatório para essa dor. Isso seria, por exemplo, um primeiro sinal de uma lesão mais grave? Realmente, o que ocorre, às vezes, com o esforço, com a sobrecarga do quadril, o primeiro sintoma, o primeiro alarme que a articulação vai dar é a dor. E essa dor, não passando no dia seguinte, o paciente é obrigado a procurar o médico para esclarecer o que realmente está acontecendo. Então,
nós sempre orientamos os pacientes que chegou em casa, depois do exercício, a hora que esfria o corpo, é normal ter um pouco de dor, mas se persistir no dia seguinte, sempre é bom procurar um profissional da saúde. Escuta, dá para fazer o diagnóstico clinicamente ou precisa de exame subsidiário sempre? Eu já tenho um pouco de experiência. Um pouco é bastante, viu? Então, nós, na maioria das vezes, fazemos o diagnóstico clínico. A gente comprova uma alteração importante no quadril com uma simples radiografia. Essas patologias mais modernas que nós falamos, desse impacto femoroacetabular, é necessário uma radiografia em posição atual, sem posições especiais com a radiografia, que dá para fazer o diagnóstico. E a gente sempre complementa para fazer um planejamento com a ressonância magnética do quadril. Mas e exame clínico simples, tem alguma manobra? Existem vários testes para a gente, quando está conversando com o paciente, a gente já vai perguntando algumas coisas, como nós falamos inicialmente, das atividades de vida diária, e depois, ao examinar o paciente, alguns testes que a gente força determinado movimento do quadril, nós percebemos que o paciente sente dor. Tanto é que sempre quando vamos examiná-los, nós falamos, vou movimentar, qualquer sinal de dor, você fala, eu paro. Porque por ali, pela movimentação da articulação, a gente já sabe o quanto ela vai se movimentar. O paciente queixou de dor, a gente já tem uma suspeita. Ok, nós vamos para um próximo intervalo. Gostaria de deixar uma questão aqui no ar. Esses pacientes, professor, o senhor que está nos assistindo agora, que ele tem sua dor, ele tem tomado analgésico, às vezes a dor passa, ela é reincidente. Qual seria a dica para você passar para ele dizer, olha, eu acho que está na hora de operar, mas você vai responder no próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. No bloco anterior, nós deixamos aqui para o professor Alceu orientar o paciente qual seria o momento assim que ele deveria pensar na cirurgia. A dor é o limite, professor Alceu? Não é bem a dor o limite, existem alguns fatores. Primeiro, é o quadro radiográfico para a gente fazer um estudo na imagem. Se está inicial, a gente pode ainda aguardar um pouquinho. Se o paciente está com muita dor e com muita limitação, aí já está na hora também. E um outro fator é a idade do paciente. A gente sempre reluta em operar pessoas mais jovens, apesar de os casos de artrose no quadril aparecerem com as pessoas com mais idade. Por exemplo, quem está lá pensando, vou me operar ou não, a gente sempre tem a obrigação como médico de dizer o índice de complicação, qual é a chance que uma pessoa tem de morrer, se essa pessoa que põe uma prótese hoje, ela vai precisar trocar essa prótese daqui a 10, 15 anos. É uma cirurgia com a baixa mortalidade de um doente de baixo risco? Felizmente, o número de complicações, a porcentagem de complicações é bastante baixa. Todos os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia comigo, eu explico, existe hoje a complicação mais temida, que é a infecção hospitalar. Aí depois, outras complicações como sangramentos excessivos e alterações de nervo e até mesmo a morte. São situações mais ou menos relativas, mas que estão presentes em qualquer cirurgia. E também, antes de operar o paciente, nós fazemos uma avaliação completa cardiológica. Se existe alguma outra comorbidade, passa o paciente num especialista, às vezes no cirurgião vascular, no pneumologista, no urologista, e por fim ainda uma avaliação pré-anestésica, que hoje tem sido feita com boas qualidades, que antigamente não se fazia avaliação pré-anestésica. Isso daí
faz com que a gente tenha uma segurança. Para você ter uma ideia, a complicação mais temida é a infecção, é ao redor de 1 a 2%. E as outras intercorrências têm uma taxa de complicação bastante insignificante, mas vale a pena lembrar que medicina não é matemática, o paciente está sujeito a ter as complicações que a gente fala. Quanto à durabilidade, normalmente uma prótese às vezes dura 10 anos em média. E algumas próteses mais sofisticadas têm uma durabilidade maior. E essas mais sofisticadas a gente gosta de explicar que são as próteses importadas, que também vai depender bastante do material que é feito essas próteses. Qual que é o material? Assim, eu acho que tem uma curiosidade do pessoal. Eu me lembro quando eu estava na residência, que eu passei pela ortopedia, quase virei ortopedista. Aí era de acrílico, né? Era de acrílico, que é um plástico. E eu sei que depois ela passou a ser de titânio e agora você nos informou que é de aço, né? E é um aço especial, evidentemente. E me diz uma coisa, tá bom, é aço, nós já conversamos aqui que a melhor é feita na Inglaterra, etc. As nacionais, existe alguma maneira de saber se ela é boa, se não é boa? Existe essa possibilidade? Essa pergunta é bastante interessante. Resumidamente, eu vou explicar algumas coisas. A primeira artroplastia surgiu na Inglaterra pelo Sir John Charley, em 1962. Aí depois houve uma evolução dos materiais na Alemanha e aperfeiçoamento dos Estados Unidos. Na década de 80, surgiu assim quase que como uma panaceia, as próteses de titânio, o que não ficou comprovado. Continua-se ainda como a melhor prótese, as próteses inglesas de aço, num aço de muito boa qualidade, e o encaixe, que é o acetábulo, de plástico. Este plástico é de alta resistência. Então, e com isso, alguns resultados dos ingleses chegam a 20 anos de duração uma artroplastia. E também, durante todo esse tempo, continuou evoluindo a coisa. Ultimamente, nós temos algumas próteses que a cabeça, ao invés de ser de aço, é feita de uma cerâmica com alumina e outros elementos que dão uma alta resistência a essa cerâmica. Então, trouxe uma luz que a cabeça de cerâmica no plástico faria com que diminuísse o desgaste desse plástico. E mais recentemente, agora nós temos o acetábulo de cerâmica e a cabeça de cerâmica, com os resultados bastante interessantes, principalmente nos países europeus e no berço, que é a Inglaterra. Aqui a gente ainda não tem uma casuística prolongada dessa cabeça. E as nacionais? Quanto às próteses nacionais, também é uma coisa interessante, porque a maioria dos convênios autorizam as próteses nacionais. A Anvisa... Era por isso que eu te perguntei. Exatamente. A Anvisa mantém uma vigilância constante com a qualidade do material nacional. Ultimamente, nós temos boas próteses nacionais, tanto na parte do plástico, como na parte da cabeça de cerâmica, já tem um desenvolvimento, e também na parte do aço. E vale a pena lembrar que eu sou partidário das próteses cimentadas, e o cimento é uma liga, é um metil metacrilato, que também o Brasil está desenvolvendo uma alta tecnologia. É claro que ainda, principalmente as da Inglaterra, têm melhor qualidade no cimento, no plástico, na cerâmica, mas nós já estamos bastante assim avançados, satisfeitos. Mas para saber uma coisa assim que o público quer saber, tá bem. Se eu puser existe esse problema sério aí que o Sistema Único de Saúde tem verba limitada e nós já sabemos os problemas. Segundo, os convênios também hoje estão com muitos problemas, né? Isso acaba refletindo na população como um todo. Falando, mas o convênio tem que pagar. Bom, mas vai custar caro, né? Então, eu te pergunto, qual seria a diferença? Você tem uma experiência enorme, Alceu, a gente sabe como você tem operado coxo femoral, etc., há muito tempo. Qual seria a diferença de uma pessoa, vou te pôr assim, uma pessoa de mais de 60 anos, que é a grande maioria que você opera. Qual seria a diferença de uma prótese nacional para uma prótese
importada. Mas importada da Inglaterra, porque as outras podem ser piores que a brasileira, né? Exatamente. Isso tem também. Esse fato da judicialização da medicina, que ocorre com os planos de saúde, ocorre também com o SUS, às vezes o paciente quer um material mais sofisticado. O que nós temos visto que para os pacientes com uma idade mais avançada, eles vão ter uma atividade mais reduzida do que um paciente jovem que vai necessitar de fazer uma artroplastia. O paciente jovem, a gente tenta colocar o mais sofisticado possível. Nos pacientes, como o Dr. Braille falou, ao redor de 60 anos ou mais, esses pacientes, o resultado acaba quase que sendo semelhante. Existe uma certa diferença, porque às vezes uma pessoa de 60 anos dura muito tempo, que está acontecendo hoje. Nós já tivemos essa situação. Nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Nós gostaríamos de avisar a toda a população, principalmente aqueles que estão entrando na melhor idade, após os 60 anos, que quando tivessem qualquer problema que esteja prejudicando a sua qualidade de vida, principalmente relacionado ao aparelho ósseo locomotor, procurassem um colega da ortopedia, porque você vai ficar muito satisfeito com os resultados dos avanços da medicina em relação à ortopedia. Ok. Bem, eu queria deixar aqui uma lembrança, um pensamento para nós refletirmos durante a semana. Quem se dedica a enxugar lágrimas dos outros não terá tempo para chorar. Ou seja, quem se dedica a enxugar lágrimas dos outros não terá tempo para chorar. Joana de Ângelo, paz e saúde. Professor Pois Braille. já que você falou nesse ditado aí, que é muito bom mesmo, tem a contrapartida desse aí, que é muito chato. Mas eu vou falar para o telespectador. Foi o Nissan Guanais que falou isso aí, acho que você sabe. Isso. Assim, enquanto você chora, eu vendo lenço. Vendo lenço. É um livro dele muito interessante. Então, mas a gente não quer isso. Realmente, a gente gostaria que ninguém chorasse. E hoje nós estamos num dia em que todo mundo vai chorar. Quem quiser vender lenço vai ser uma coisa boa, mas sabemos com péssimos antecedentes. Então, fique com Deus e que vocês tenham uma muito boa semana.